Olá, pessoal. Seguimos para mais um conteúdo aqui, conteúdo aberto, eu chamo de aula aberta no YouTube, sobre luas e aspectos do mês de abril. Vamos ver como está este mês. Teoricamente, é um mês, desculpa, mais tranquilo, né? Minha filha, para quem sobreviveu a novembro de 2025 e janeiro de 2026, agora pode vir o que for que estamos treinados, né? Já passamos aí meses mais tensos e intensos, tá? Então, fiquem bem tranquilas e bem tranquilos que abril tem tudo para dar certo em nossas vidas. Aqui eu coloquei todas as datas, deixa eu só ver se fico, até 26, isso, até aqui as datas principais, né, de fato, quando acontecem ali aspectos. Lua cheia, que é sempre uma data muito importante, essa explicação de lua cheia e lua nova, que teremos lá no dia 17 de abril, eu sempre falo, lá no finzinho da aula, eu abro um mapinha, né, do mapa, do dia, e aí a gente vai conseguir falar mais sobre isso. Eu gostaria muito que o mapa, em primeiro lugar, aparecesse, né? Deixa eu ver o que está rolando aqui. Agora vocês vão ver as minhas 350 aulas abertas. Interessante seria se isso aqui aparecesse inteiro, né? Canva, me ajuda que eu te ajudo. Misericórdia, olha aí, ó, deu certo. Aê, que bonito. Então, lua cheia e lua nova, eu sempre explico com detalhes mais para o finzinho da análise, tá? No fim desse vídeo aqui. Então, fica até o final, que eu sempre passo insights valiosos ali para quem está tendo um primeiro encontro com a astrologia, está começando agora os estudos, né? Ah, eu não entendo muito bem, ou eu não acho que esse negócio da astrologia funciona. Então, muito bem-vinda e muito bem-vindo, você chegou no conteúdo certo, porque aqui, nessa aula aberta de luas e aspectos, eu já passo para vocês uma tendência, né? Quais são as possibilidades aqui para essas mudanças no céu? E eu sempre falo dos meus assistidos, a astrologia é um saber antigo, milenar, com mais de 6.000 anos aí de estudo, que é incrível, sim, mas é incrível para mim, né, que sou astróloga, e para os meus alunos e para os meus clientes que gostam desse tema. Para as pessoas que ainda não se sentem confortáveis, né, e até ainda estão tateando esse conteúdo, eu sempre indico, anote a data e verifique. Anote a data que eu estiver falando aqui para vocês, leve para uma reflexão particular aí na sua vida e observa, sabe? Faça a validação mesmo. Eu não sou a astróloga que vai ter um discurso aqui de, ó, é isso, é isso que eu estou falando, porque e eu tenho certeza. Eu estou aqui num diálogo aberto com quem chegar e passando algumas percepções, observações que eu faço na minha vida e algumas possibilidades, né? E aí eu também, na minha vida particular, eu também anoto e verifico. Então, a astrologia é linda, maravilhosa? Sim. Mas para as pessoas que estão no início, eu sempre indico esse exercício da validação. Ouça isso, o que eu vou dizer aqui nessa aula, anote o período e veja se faz sentido, tá? Testa muito. Eu sou super aberta a isso, teste. Aí, já ali, ó, na primeira quinzena, perceba que o signo da vez é Áries, né? Obviamente, porque já estamos aí com o ano novo astrológico aberto. De fato, o ano efetivamente começou e Áries é o planeta do mês. Então, Marte vai entrar em Áries ali no dia 9 de abril. Maravilhoso isso aqui, tá? Ele vai estar até no meu relatório aqui de melhores dias do mês. Por que é ótimo Marte entrando em Áries? Porque é o próprio regente. Então, ele entra na casa de Áries, ele retorna para o melhor lugar que ele tem no mapa.
Observa onde você tem a sua casa de Áries e também observa onde você tem a sua casa de Escorpião, porque Áries e Escorpião são regidos por Marte, então nós recebemos uma boa influência em duas casas astrológicas, aqui na semana do dia 9 de abril, tá bom? Muito, muito, muito interessante. Quais são as palavras-chave aqui desse percurso de Marte em Áries? Iniciativa, coragem, impulsividade. Impulsividade pode ser ótimo, mas também pode ser um desafio quando você não mede, né, a sua impulsividade. Eu gosto da impulsividade, sim, porque faz com que eu faça as coisas, né, levantar da onde eu estou e fazer o que tem que ser feito. Isso é o impulso positivo. Mas tem que tomar muito cuidado com um impulso da... Poderia pensar um pouco melhor, por exemplo, sei que eu não estou numa boa fase, sei que eu estou aqui irritada, nervosa ou ansiosa, e eu vou decidir agora. Aí é chapuletado. Aí é erro na certa, sabe? Então, observe muito assim, principalmente as casas que você tem Áries e Escorpião. Vamos supor que você tem Áries lá, você tem Áries na casa 2, casa das finanças, né? Presta muita atenção nessa impulsividade, principalmente para fazer algum investimento, fazer alguma aplicação de alto risco. Preste atenção, porque às vezes o cenário está péssimo, né? E para quem trabalha com investimento, está vendo aí a redução de juros, né, que está atingindo a taxa Selic, essa questão da guerra aí sempre pegou, né, na questão financeira mundial, mas está pegando um pouco mais, então preste muita atenção, sabe, estude um pouquinho mais e tenha certeza, se você tiver Áries na sua casa 2, os passos que você vai dar financeiros para o ano de 2026, tá bem? Eu quero passar aqui para vocês até quando que esse Áries vai ficar em Marte, porque é um tempo de mais impulso, sabe? A gente meio que sente, assim, a vontade, literalmente, de levantar e fazer o que tem que ser feito. É muito bom esse Marte domiciliado aqui. Ó, vai ficar até... Marte vai ficar até 17 de maio. Tá maravilhoso. Então, temos aí 2 meses, né? Vai dar um pouquinho mais mesmo. Na minha cabeça aqui, para arredondar uma conta, esse Marte fica em Áries, trazendo força de ação e decisão e realização nas nossas casas arianas e escorpianas até dia 17 de maio. Um bom tempo, né? Bastante tempo aí para a gente conseguir usufruir essas boas notícias de Marte em Libra. Marte conjunção Netuno, tem uma aula separado aqui no canal do YouTube, é uma aula que eu falo só sobre os movimentos de Netuno, né, porque como ele está começando a se separar de Saturno, eu fiz uma aulinha bem legal, inclusive, com bastante informação sobre essa finalização de ciclo de Netuno e Saturno. Aí eu coloquei todas as datas de Marte, fazendo conjunção com Netuno. E também tem no Ano Novo Astrológico, tá? Que eu falei lá, o Ano Novo Astrológico é regido por Marte, e passei todas as datas ourinhos do ano dessas conjunções. Então, também tem conteúdo para vocês aprofundarem um pouquinho mais sobre esse tema. Maravilhoso. Indico que vocês assistam. Iniciando a segunda quinzena de abril. Perceba que segunda quinzena é como se a gente conseguisse separar por blocos aqui, ó. Primeiro bloco, segundo bloco, do dia 15 a dia 20, e terceiro bloco. São 3 fases, né? Primeira fase, muita identificação, né? Muito claro, temos que resolver alguma coisa na vida. Vai ficar muito claro, né? Vai ficar aberto aí a informação na sua vida. Aqueles incômodos que a gente estava para debaixo do tapete nos meses anteriores, agora não tem mais como ficar sustentando, tá? Agora a verdade nua e crua aparecendo. Ai, Jana, mas eu não consigo fazer o movimento que eu tenho que fazer. Busque um processo terapêutico, sabe? Busque aí um atendimento de psicanálise para você aprofundar essa sensação, algumas repetições aí, que é muito claro, né? É muito claro quando a gente está passando por um processo de repetição em nossas vidas.
Só que eu, como pessoa humana, que também tenho várias questões que eu preciso resolver na minha vida, é muito difícil, parece que dar o passo, né? Essa primeira quinzena de abril está muito positiva para isso, para nós darmos um passo. Mas eu confesso que, assim, o passo é meio que no agora vai, sabe? Meio que um chute na bunda aí, sabe, meu filho? Ou você levanta e faz, ou a vida vai mostrar outras formas disso ser resolvido. Pode até ser de uma forma um pouco mais radical. Então, eu sugiro que você, de fato, olhe para os seus problemas e deseje resolvê-los com ação, com vontade, né? Bora fazer esse ano acontecer. Segunda quinzena já tá plástica, né? Esse segundo, não a quinzena, né? Esse segundo bloco aqui, ó, de 15 a 20, o bloco mais movimentado da semana. Mercúrio entrando em Áries, então fica Mercúrio e Marte ali de mãos dadas, né? Mercúrio é o planeta da ação, falando para bora resolver. Muito do que o que você vê no primeiro bloco, aqui você tomou consciência, né? Nossa, realmente isso aqui está repetitivo, eu tenho que tomar uma atitude. No segundo bloco do mês é o movimento da ação, tá? Mercúrio conjunto Netuno, a comunicação ali sendo validada, né? Ou tendo carinho netuniano, que é um pouco mais leve, né? Vamos conversar de volta, vamos deixar essa informação mais clara. Preciso resolver algo, e talvez não seja em uma conversa, talvez sejam 2, 3 ou até 4 conversas, né? E é isso. E muito termômetro sobre a tua fala, principalmente, né? Comecei a resolver uma questão ali. O meu ânimo, ou o ânimo da outra pessoa começou a se exaltar, e eu sei que isso aqui não vai para uma solução e vai gerar mais caos. Então, ok, eu acho que por hoje a gente chegou nesse ponto aqui. Vamos continuar essa conversa daqui 2, 3 dias e vai estruturando uma solução ao longo do tempo. Talvez não seja uma solução rápida, né? Mas é uma solução possível. E lembrando que Saturno está ali, né, em Áries, então, usar essa... Eu não sei se é diplomacia, porque Saturno não vai falar de diplomacia, mas falar de responsabilidade sobre o que você decide. Então, é muito válido para você não decidir nada no calor e na ira e na raiva, e eu falo de um lugar onde eu sei o quanto isso é difícil, tá? Eu acho que o exercício mais potente de abril é medir a potência da minha fala. Normalmente a gente vai buscar aquele, não, mas fale mesmo, se posicione, argumente, articule as ideias e tudo, bote a boca no trombone, né? Eu entendo que sim, todo mundo tem que ter aí um posicionamento sobre qualquer coisa na vida, né? Mas, assim, ó, revalide o que você pensa, estruture melhor, faça tópicos, né? E, principalmente, se preserve. E se preserve do quê? Percebeu que o contexto de solução está longe e o cenário atual só está mostrando caos sobre caos, não fica embolada no caos, né? Não fica ali mastigando aquele incômodo e acidez de convivência. Toma um ar, nem que isso demore um tempo, né? Saturno já está buscando esse tempo longo de resolução, mais ou menos lá na frente se resolve, né? Pode ser algo voltado a isso. E daí aqui temos a Lua Nova em Áries, que eu falo lá no fim. No segundo bloco ainda, Marte conjunto Saturno, isso aqui tá lá na aula separadinha, as datas marcos de Marte, né? E também tem a disciplina, responsabilidade, esforço concentrado, é um dia de extrema atenção, né? Pode vir aqui, ó, muita movimentação que você começou a organizar no dia 9, 10 e 11, aqui no dia 19, 20 e 21, essa conjunção pode ser ali finalizada, talvez, ou uma primeira etapa fechada, aqui, perto do dia 19. Dia 20, perceba que aqui eu colocaria, até deveria ter colocado em negrito, que pode ser o dia D do mês, porque existe bastante coisa importante acontecendo na mesma data. O Sol entra em Touro, então, parabéns às taurinas e taurinos. Observe muito onde você tem o signo de Touro, o Sol passando por ali, é como se houvesse aí uma expansão, né? Eu sempre dou exemplo de quando o Sol entra numa casa astrológica, ele vai iluminar, dar força
e vai mostrar o que está acontecendo ali naquela casa astrológica. Então, aqueles temas de casa astrológico você enxerga de uma forma melhor, tá bem? Pode ser aí algo bem positivo também. No mesmo dia, Mercúrio conjunto Saturno e Mercúrio conjunto com Marte, planeta da comunicação, com o planeta da ação e com o planeta da disciplina, do pensamento estratégico, das conversas sérias. Então, se você, no começo do mês aqui, ó, nesse primeiro bloco, viu que tem um assunto importante para resolver, um dia importante, um dia mais estratégico, não no sentido importante de abençoado, né? Ai, converse no dia 20 porque os astros estão trazendo bênçãos. Não nesse sentido, mas no sentido de estratégia, sabe? Aqui, até coloquei decisões rápidas, assertividades, conversas sérias, planejamento, responsabilidade. Então, no dia 20 de abril, é uma boa data para você concluir um processo ou uma conversa aí mais desafiadora, tá bem? É um bom dia para conversar se você quiser resolver, sabe? Não tenho certeza que a resolução aqui vai ser o que você deseja, né? Mas é resolvido algo é movimentado. E aí, aqui no terceiro bloco, as coisas já ficam um pouco mais harmônicas, né? Vênus faz uma conjunção com Urano, pode trazer aí mudanças, surpresas, e até surpresas financeiras, como é Vênus ativado e estaremos numa temporada taurina, é até uma possibilidade positiva aí para a questão das finanças. Para quem não sabe, eu estou fazendo um estudo na minha vida particular, que é a movimentação astrológica para o mercado financeiro, para quem faz investimento, para quem aplica aí em diversos modelos de carteira, para quem trabalha com ações, para quem compra imóveis na planta e daí entrega pronto, ou para venda, ou para abrir Airbnb. Então, é um tema assim que já está na minha cabeça há um ano, praticamente, eu tenho estudado esse universo financeiro, né, como fazer dinheiro, como o dinheiro trabalhar para si, e até estou abrindo aqui de uma forma muito particular que eu estou fazendo esses estudos usando análise astrológica, né. Gostaria muito que fosse uma descoberta minha, mas já tem excelentes astrólogos no Brasil e até fora do Brasil fazendo estudos financeiros, né? Observa ali uma dinâmica e coloca as possibilidades dos melhores dias para fazer as aplicações, para fazer os fechamentos, para fazer um investimento um pouco maior de dinheiro em alguma renda aí para um futuro. Então, para quem tem interesse em entender um pouquinho melhor as datas melhores para investimento, pode me chamar pelo WhatsApp ou lá no Instagram, janaluz.astrologia, porque eu já tenho uma relação de datas, que é a mesma relação que eu estou usando para a minha vida particular, e provavelmente isso vai entrar como conteúdo de estudo também para os meus alunos. Então, quem gosta do tema, acha válido, já deixo aí um insight para vocês saberem que logo mais eu entrarei também com o conteúdo de astrologia financeira, tá? Que, no meu olhar, está muito próxima da astrologia empresarial, né? Porque uma empresa existe para dar lucro, né? E na análise de mapas empresariais, quando eu atendo, que daí não é o atendimento, é uma consultoria que eu faço por 6 meses para aquela empresa, a questão das finanças é um dos tópicos que eu trabalho nessa consultoria. Então, como eu já tenho uma certa experiência no atendimento de astrologia empresarial, até porque eu vim de um universo da multinacional, agora eu estou levando um pouquinho para esse estudo de investimentos e assim, né, humildemente colocando o meu sapatinho da humildade, eu vou falar que tem dado certo as datas que eu tenho analisado e usado, também fica a dica. E por que eu falei tudo isso? Porque aqui, ó, esse Vênus conjunto Urano, no dia 24, ele pode beneficiar, sabe, essa observação das aplicações e dos investimentos. Então, é uma boa data, se você quiser, às vezes, fazer uma troca, né? Ah, eu quero tirar um pouco de fundos imobiliários e quero colocar tudo em tesouro,
porque, sei lá, o governo investiu alguns milhões lá e bora para o que está rendendo mais, né? Também a gente pode escolher algumas datas sobre isso. E, junto a isso, eu também estou estudando a questão financeira do mundo, né, meu filho? Agora é 2 horas por dia estudando política financeira, além da astrologia, mas tem dado certo. Bora. E aí, esse dia 24 aqui fica super bom para isso. Vênus entra em Gêmeos, planeta do amor, entrando no signo da comunicação, da fala. Mercúrio, glória a Deus, já está super direto lá em Áries. Então, o amor, as relações, o afeto, pode ficar mais aberto, mais claro, sabe? Sem muitos joguinhos, sem muita entrelinhas, assim. Se eu gosto, eu falo, se eu quero, eu falo. É isso, é a expressão livre do amor, né? E do amor aberto, do amor, até o multi-amor aqui também, né? Gêmeos é muito várias caixinhas abertas, para quem tem aí relacionamentos fora do padrão, né? O relacionamento fechado, que a gente chama, e está numa relação aberta, ou está tentando, ou está querendo abrir a relação, qualquer coisa do tipo, meu filho, se jogue nesse dia 24 aí, porque pode trazer muita leveza nas relações aqui, e pode dar certo esse seu plano ou essa sua tentativa. E 26 de abril, Urano entra em Gêmeos, isso daqui é bem importante, porque Urano, ele entra e fica em Gêmeos, ele retrogradou para Touro, e fez um tiquinho, ele só deu um cheirinho em Touro, agora ele entra em Gêmeos, e vai ficar um montão de anos em Gêmeos. Deixa eu até ver até quando. Urano é um planeta lento, então ele vai ficar aí, minha filha, é um tempão. Ó, ele vai ficar até 2032. Aí tem algumas retrogradações e tal, ele vai pegar um espacinho ali do finalzinho de 2032. Então, 26, 27, 28, 29, 30, 30 são 6 anos desse Urano na casa de Gêmeos, né? Isso aqui para a astrologia mundial já foi dito, e eu não sei se tem conteúdo aqui no YouTube. Se não tem conteúdo no YouTube, eu não lembro, tem no podcast, que eu falei sobre esse Urano, que é o planeta da transformação em Gêmeos, agora seguindo diretão até 2032 em Gêmeos, traz essa mudança no formato de educação, né? A forma com que as novas gerações estão aprendendo, o que elas estão aprendendo, essa facilidade da IA, ou o problema que a IA traz para a educação, também pode ser um ponto aí que pode movimentar bastante o mundo inteiro, tá? Também pode vir as mudanças sobre o ensino, basicamente isso, mudança sobre a forma de aprender. Eu, humildemente, não sei mais o que pode mudar, né? Para mim, o feito da internet, inteligência artificial, EAD e todas essas tecnologias voltadas ao ensino, para mim já são suprassumos, né? Para mim, já chegou no máximo. Mas esse Urano em Gêmeos, ele é transformador. Ainda a gente vai ter mais formas de transformação para o ensino. Eu não faço a mínima ideia do que poderia vir de novo ou de inovador. De verdade, eu não tenho criatividade para tanto, para imaginar aonde que essa inovação para o ensino chegue. Basta a gente viver esses próximos 6 anos aí e observar o que muda nesse processo de ensino. Aqui, ó, mudanças na comunicação, tecnologia, novas ideias e revolução mental, que é a forma de aprender. Maravilhoso. Vamos observar. Também estou curiosa sobre esse Mercúrio em Gêmeos. Aqui, brevemente, eu coloquei os melhores dias do mês, tá? Essa planilhinha aqui, quem recebe ela são os estrelas, que são os meus assistidos do acompanhamento mensal astrológico. Quem é estrela recebe, eu sempre falo o meu jargão, né? Tem uma astróloga para chamar de sua, então recebe um acompanhamento astrológico durante todo o ciclo, todo o mês. Recebe análises
de lua nova diante do seu mapa, recebe análises de lua cheia diante do seu mapa. Então, não é um Ctrl+C, Ctrl+V, e também não é uma ferramenta, assim, de... Ah, ela fala isso para todos. Não, eu abro o seu mapa e eu falo diretamente para você, e eu gravo o vídeo para você, não é inteligência artificial com a minha voz passando o conteúdo. Então, ainda é esse conteúdo bem humanizado, e eu não tenho interesse em mudar o formato do AMA, né? Até, já ouvi de muitas pessoas, mas você pode treinar uma IA e tá. Então, e o que eu faço com a parte que eu gosto de acompanhar as pessoas, olhando para cada fase de vida, né? O que eu faço com o gostar de atender pessoas, né? Mas, enfim, esse ano de 2026 eu não mudo o formato, não sei se eu mudo em 2027 ou 2028. Seguimos para os próximos capítulos. Mas esses melhores dias aqui, ó, já fica lá no Notion, numa plataforma individual que eu passo todo o resumo do mês, e é onde, inclusive, eu coloco os conteúdos do meu assistido de forma privativa, que só ele ou ela tem acesso ali para ouvir as análises, então tá bem interessante mesmo. E tá maravilhoso, é muito bom esse acompanhamento. E aqui vamos falar sobre lua cheia e lua nova. Lua cheia acontece no dia 2 de abril. Deixa eu só fazer um confere aqui na minha base de dados. É 1º de abril, 23h11. Aqui é 1º de abril, tá? 1º de abril, às 23h11, faltam 3 aqui. Lua cheia aos 12 graus de Libra, aqui é bonitíssima, Libra, esse signo maravilhoso. 12 graus, teoricamente, é metade da casa, cada casa astrológica aqui vai ter 30 graus, começa no 0 e vai até 30. Para eu não ficar contando aqui palitinhos, vamos considerar que 15 é a metade, então menos 3 seria os 12 graus, né? Observe qual que é a casa astrológica que essa lua cheia acontece. Pode ser qualquer uma dessas 12 casas. Quem tem a agenda Guia Astrológica Atena, tem lá uma página onde tem os temas de casa, tá? Também quem faz parte do Mulher Luna também tem um material, um PDF bem bonitinho, onde eu coloco os temas de casa. Então, você olha aqui, ó. Lua cheia é resultado, é finalização, é um ciclo de 6 meses que finaliza, que encerra, tá? Observe lá a data de plantio, 21 de outubro do ano de 2025. O que você estava intencionando nessa casa de Libra? Onde que você estava, o que você comia, o que você estava vivendo ali do dia 21 a 26 de outubro? Teve alguma reunião? Teve alguma decisão importante no relacionamento afetivo? Você iniciou uma relação? Você terminou uma relação? Você começou uma sociedade, por exemplo? São essas questões aí que você precisa observar lá no passado, 21/10, para observar o que chega de resultado aqui para você, bem? E essa cheia em Libra é uma cheia voltada à autoestima, voltada às relações. Então, é uma cheia que pode abrir um campo maravilhoso, assim, de agradecer as relações positivas que você tem nutrido nos últimos meses, né? Quando eu falo de relações afetivas, é o encontro, o flerte, o namoro, o casamento, o noivado, mas Vênus, que é regente de Libra, também fala sobre relações de sociedades, né? Porque eu faço uma sociedade com uma pessoa que eu confio, igual eu preciso ter uma confiança no meu parceiro afetivo, né? A diferença é que na sociedade eu não tenho a relação, o afeto, mas tudo que eu tenho na relação afetiva eu posso levar para a minha sociedade, a confiança, discernimento, comunicação clara, né? É isso, comunicação clara, as pessoas conversam para se acertar. Então, por isso que essa lua cheia pode trazer muito esse... Eu acredito, né? Eu sou uma astróloga otimista. Eu acredito que pode ser resultados bem positivos, assim, no campo afetivo e no campo de sociedade. Principalmente se você começou essa sociedade, essa parceria
ali em outubro de 2025. Bem? Maravilhoso. Júpiter tá lindão aqui, hein? Câncer. Exaltadíssimo. Maravilhoso. Perfeito. E aí, teremos ali na Lua Nova, dia 17 de abril, às 8h51. 17 de abril, isso, 8h51, aqui tá certinho. Lua Nova aos 27 graus de Áries. Vamos ver quais são os atributos de Áries. Observa qual que é a casa astrológica que você tem esse Áries, e você pode intencionar, fazer uma dinâmica e até um ritual mesmo de concentração e firmamento do que você deseja que aconteça de forma muito rápida e prática na sua vida, porque estamos falando de Áries, que é regido pelo Marte, que está domiciliado ali na Lua Nova, e pode abrir possibilidades rápidas de cocriação, tá? Por isso que é muito importante sempre de você ver aonde acontece essa lunação, esse novo ciclo dentro do seu mapa natal também. Quem já fez a Revolução Solar, ao menos comigo, pode receber a passagem ali de mês a mês, né? Onde eu falo sobre ciclos do ano. A cada 30 dias tem uma mudança de tema importante na sua Revolução Solar. E aí eu sempre falo, né? É casa, sei lá, casa 3 sobre 11. Aí eu dou uma explicação bem mais minuciosa. Se você já fez a Revolução Solar, a gente vai olhando essas lunações dentro da sua Revolução Solar também. É bem interessante essa análise. A Revolução você pode pedir de forma aleatória, né? Não faz parte de nenhum pacote, nada. Ela é uma análise individual mesmo. Também é chamada de mapa do ano, né? Que aí a gente olha para o seu momento atual, o que está acontecendo, quais são as possibilidades do ano, qual que é o signo profetado, como que as retrogradações do ano impactam o seu ano, como que os eclipses, como que muita coisa impacta naquele ciclo de 12 meses. E também, né, é um conteúdo bem... Eu acho que Revolução Solar, pelo tempo de análise que eu entrego, é a análise mais completa, assim, porque ela vai chegar a 1 hora, 1h20, 1h30 de conteúdo. É bem detalhado. E aí, sabendo disso, que essa lua nova acontece no signo de Áries, você pode intencionar o que você quer que melhore. Observe que a gente tem um gigante de um stellium aqui, ó, maravilhoso no signo de Áries. Mercúrio, Vênus, Saturno, Quironzita tá ali, e a lua já vai ter saído aqui no dia 17, mas no dia 16, 15, 16, a gente tem stellium aqui. Netuno também, né? Stellium é quando tem uma galera reunida aqui, ó. Uma concentração de planetas e luminares no mesmo signo é um stellium. É muita força, né? É muita atividade nessa casa ariana. Por isso que eu estou falando, na sua intenção de lua nova, do dia 17, 18, 19, 20, 21, até 22 de abril, bora colocar ação na intenção que você quer que se realize, porque, assim, é um negócio acontecendo mesmo, sabe? É a força, é o foco, é a turbina ligada aí, sabe? É velocidade, sei lá, 200 por hora. É rápido essa cocriação aqui de lunação em Áries, e potente. Qual que é a data de colheita, Jana? Se é lua nova, eu intenciono, cocrio, vejo o que eu posso colocar na minha vida, olhando a casa astrológica, e até quando que isso se realiza, né? Quais são as possibilidades de tempo? Até 26 de setembro de 2026, porque nós intencionamos na nova e colhemos na cheia. Lá no dia 26 de setembro, teremos uma cheia em Áries. Então, tudo que começar a se desenvolver aqui, leva-se aí 6 meses para se concluir, para fechar o ciclo da lua nova, tá bem? E é rico isso, quando eu aprendi essa jogada de intenciono algo, lua nova, e colho na lua cheia, meu Deus do céu, muita coisa na minha vida começou a ser respondida, né? Às vezes, na semana de lua cheia, eu não entendia por que aquilo tinha acontecido. Aí, quando eu comecei a acompanhar, né, isso daí já faz uns 11 anos que eu estudo astrologia, aí eu falei, olha, é interessante, né? Então, vou ficar mais atenta ao que eu intenciono, como eu intenciono, para eu me responsabilizar
sobre as colheitas que eu tiver lá na frente, entendeu? E isso a astrologia traz como uma riqueza. Não tem como você aprender astrologia e não ficar mais responsável sobre as suas atitudes. É um processo de amadurecimento pessoal também, porque tudo que você planta, obviamente, você vai colher em algum momento. Então, que no plantio de lua nova você tenha consciência, discernimento, equilíbrio, visão de quais são as possibilidades e quais são as consequências, e mais maturidade nas escolhas. E eu falo assim, de coração aberto, a astrologia, ela me ajudou muito no meu desenvolvimento como pessoa, porque eu fiquei extremamente mais responsável, porque eu consigo agora intencionar e ver o que eu posso ganhar com o meu plantio. E estratégica também, né? Isso porque eu conheço meu mapa. Então, essa alunação de Áries está acontecendo em uma casa específica astrológica no meu mapa. Então, eu tenho um tema em cima da mesa para intencionar. E aí eu consigo colocar toda a minha energia ali para que isso aconteça dentro do tema, sabe? E tem dado super certo. São 11 anos aí de estudos e práticas astrológicas e muita coisa boa melhorou na medida que eu fui me estudando, me conhecendo e tomando melhores decisões também. Tudo isso é sobre o mês de abril. O meu sentir aqui é o mês ok, é o mês que dá para a gente passar assim na glória mesmo. Não tem um dia de frustração, caos aqui, ou muito trágico, tá? Tem alguns dias ali um pouquinho mais sensíveis, mas nada que com atenção, cuidado, a gente não tire de letra, tá? Quem quer fazer alguns exercícios, veja quais as casas astrológicas estão ativas nas 2 luas do mês. Vai ser ali a casa astrológica de Libra, esse símbolo aqui, e a casa astrológica de Áries. Encontrou esses símbolos? Observe lá qual é o tema dessas casas no seu mapa. Quem tem agenda, lá nas primeiras páginas já tem, e quem faz parte de qualquer outro acompanhamento que eu faço, no material de apoio eu sempre coloco os símbolos dos signos e os temas de cada casa astrológica, fica bem fácil de você consultar. E observe se essa lua nova e lua cheia toca algum luminar ou planeta no seu mapa natal. E também, se você já fez a sua revolução, veja em suas anotações se essas luas são importantes no seu mapa de revolução. Como assim? Jana, eu não entendi o que você falou. Como assim olhar na revolução? Perceba aqui, todo mundo tem uma lua natal de nascimento. A minha lua natal é em Gêmeos. Ah, então beleza. Toda lua nova em Gêmeos do ano é uma lua importante para mim. Fechou. Só que na minha revolução solar, a minha lua está em Touro, por exemplo. Então, eu tenho a minha lua de nascimento e a minha lua da revolução solar. A alunação de Touro é importante naquele ciclo de 12 meses. Para quem teve ou tem a revolução solar e está com lua em Áries, observa, porque é uma alunação importante para o seu ano, tá? A lua não vai mudar do mapa natal. O mapa natal é o nosso raio-x. A gente segue o desenvolvimento do mapa natal durante toda a vida. Nossa lua natal nunca vai mudar. Só que dentro da análise de revolução solar, você tem a lua do ano. Eu não deixo de ter a minha lua em Gêmeos. Só que nesse ano, a minha lua está em Touro. Então, um marco importante do ano é a lunação que aparece na minha revolução solar, tá? Eu sei que pode ficar muita informação para quem não está seguindo com atendimentos astrológicos e afins, mas, assim, é basicamente isso. Eu acabei passando só porque, às vezes, chega algum interessado aqui no conteúdo que já entende um pouquinho essas sacadas, e aí eu já consigo conversar com uma pessoa que está no nível ali intermediário de astrologia. Se te chamou a atenção esse tema de revolução solar, e você gostaria de entender como que 2026 se apresenta para você, me chama no privado, aqui na legenda da aula eu já deixo os meus acessos direto, o WhatsApp, Instagram e tudo mais, e agende uma revolução para a gente entender a energia do seu ano, bem?
É sobre isso. Desejo que alguma informação aí chegue para você de uma forma muito equilibrada e que você observe com mais atenção esses insights astrológicos no seu dia a dia. Um beijo gigantesco para você e até uma próxima.